essas matérias combativas, até na época que você estava na ESPN e teve isso muito. Eu lembro até de uma, não lembro se foi uma coletiva, alguma coisa assim, que o Félix, que estava na ESPN ainda, ele falou, não, porque os casters são sempre um clube do bolinha branco, ou não sei o que lá. E eu fiquei tipo, gente, eu sou nordestino. Tipo, isso é só porque eu treinei meu sotaque pra tirar. Tinha o Pepo, que era gay, por exemplo. Ah, mas o Pepo ficou um split, né? Um ano. Ah, mas, né? Já faz um ano e meio, né? Faz um tempinho. Exatamente. Tinha praticamente só você, sim, né? Sim, exatamente. E aí, só que eu sempre fui ignorado nessa questão de ser nordestino. Ninguém lembra que eu sou nordestino. Só porque eu tirei o sotaque pra poder falar na transmissão. E não tirou, né? Que ainda tá lá. Agora eu deixo sair tudo. Mas durante a transmissão eu sou mais regrado. Foi até uma coisa que eu falei no workshop para as meninas sobre questão de sotaque. Uma menina de Recife me perguntou sobre isso. Eu procuro tirar o máximo possível para ficar mais neutro, para todo mundo escutar, mas ele não sumiu. De vez em quando ele tá aqui, né? O DNA tá no sangue, não tem como evitar. Na SPN a gente era meio incentivado, assim, não necessariamente a ser combativo, mas a fazer coisas que fugiam do óbvio do que todo mundo tava fazendo, sabe? Então, notinha de resultado tem super sua importância, a Hard News tem super sua importância, mas você fazer uma opinativa em que você representa a opinião de uma comunidade ou que você dá uma visão diferente sobre uma coisa que tá acontecendo, tem um valor muito grande, né? E é isso que coloca o seu nome no cenário. Então, a gente era bem incentivado nesse sentido, mas não era uma coisa que saía toda semana, todo mês, né? Porque demora um pouquinho. Mas qual foi o impacto disso? Teve algum impacto dessas matérias mais hard, assim, sobre, por exemplo, alguma empresa, a Riot, algum time? Porque vocês falam sobre times, vocês falam sobre empresas, vocês falam sobre decisões. A galera sabia separar essa opinião ou isso gerou coisas negativas pra você? Cara, assim, depende. É que eu não tô muito lembrada de opinativas que eu fiz, assim. Teve uma que marcou bastante. Ih, mano, é que agora eu tô na Riot, né? Aí o negócio tá Teve uma matéria que eu fiz, uma opinativa, que eu fiz e eu... Nossa, no momento assim que eu ia publicar, eu olhei assim e falei, bom... Se um dia eu queria trabalhar na Riot, eu não vou mais, né? Publicar. Que foi uma matéria que o nome é Eu Quero Voltar a Gostar do CBLOL. Eu lembro disso. E aí eu criticava várias questões. Foi uma matéria boa, assim, minha, porque eu basicamente... Eu destrinchei na minha visão e na visão... minha mão soa, eu fico tudo marcando. Relaxa. Eu também faço a mesma coisa. Aqui, ó, tá tudo marcado. Eu destrinchei, enfim, conversei com várias pessoas, vários outros especialistas, né, sobre o CBLOL na época. Eu era um especialista sobre o CBLOL, né? E aí eu meio que achei essa questão de porque o CBLOL não estava mais tão interessante para os fãs na minha visão, né? E aí isso foi em 2019 e eram várias coisas sobre como a Riot entrou muito grande, com muitas propostas, e foi meio complicado de manter ao longo do tempo. Então, tipo, sei lá, você tinha uma final no Maracanãzinho, uma final na Allianz e aí uma final no estúdio, sabe, para 200 pessoas. Que tem o seu valor, porque você consegue tirar foto com todo mundo e é muito legal também. E tem estratégia de marketing também. Sim. Enfim, eu né, fiz várias coisas e critiquei muitas coisas e tal. E eu senti que foi uma coisa que foi vista como provocação por algumas pessoas, sabe? Na época. E foi uma coisa que, pra ser bem honesta, me pegou muito na questão de ego, sabe? Teve alguns momentos na minha carreira em que eu sinto que a ego trip me ferrou, sabe? Essa foi uma delas. Que foi muito uma questão de, tipo... Eu ver as pessoas concordando comigo e dar meio que aquela sensação de poder, aquela coisa, sabe? E aí, comprar brigas que eu não precisava, sabe? Eu lembro que nessa época eu discuti no Twitter com o Tichinha, sabe? E até, a gente tava falando bem dele antes de começar aqui, tipo... Pra que você comprou briga com o Tichinha, sabe? Tipo, pra quê? Né? E nem na questão de grandeza e tal, mas que o cara é muito suave, sabe? O cara é muito suave. Então não tem, né, a menor necessidade disso, enfim, com outras pessoas também. Então meio que rolou isso, né? Mas eu acho que todas as vezes em que eu fui mais incisiva do que a média dos jornalistas ou alguma coisa assim,
eu acho que não tem nenhuma que eu me arrependa, sabe? Que eu falo, tipo, eu não devia ter feito, porque foram coisas que me colocaram numa projeção legal e que foram trabalhos importantes meus, sabe? Foram coisas onde eu mostrei, aqui eu vim pra esse cenário, sabe? Quando eu saí da SPN, o Guerra me deu uma coluna, né, na SPN, que foi muito importante pra mim também, que eu depois escolhi que fosse sobre cenário feminino, e aí tem matéria minha circulando até hoje sobre isso. Uma em que eu explico por que ligas femininas são necessárias, sabe? Então, são coisas nesse tipo, sabe? Todas as minhas opiniões... Justamente pelo que eu já tinha falado pra vocês, de que se eu falar uma merda, eu vou ser 40 vezes mais rechaçada. Eu sempre embasei muito tudo que eu falei, sabe? Então, pode me criticar. Você não vai conseguir me refutar, sabe? Então, pode falar, sabe? Ou, enfim, pode refutar, né? Mas, enfim, ponto de vista, já antecipei né? 8 argumentos seus, né? Ó o ego da gata. Essa sua opinativa mesmo. O foda é quando a gata essa matéria eu discordava de um monte de coisa. Só que eu não fui a público ficar debatendo. Eu só fiquei assim, isso aqui eu discordo por causa disso. Hoje em dia eu discordo de muita coisa. Hoje em dia, né, como eu entendo o sistema da própria Riot, eu discordo de muita coisa. Muita coisa, né? Porque quando a gente vê de fora é uma coisa. Quando a gente vê de dentro, nossa. Primeiro que eu olho assim, eu critico isso, critico aquilo. E aí eu vejo, mano, são pessoas fazendo isso, sabe? Tipo, a galera tá fazendo o trampo delas ali porque ela tá, enfim, com uma direção X, com uma questão X, e às vezes, mas a Evelyn tá criticando a direção. Não, é um sistema e um sistema que tá funcionando super bem, mas que às vezes merece um ajuste aqui ou um ajuste ali, né? Tudo pode ser ajustado. Não existe nada perfeito, não existe nada... As coisas sempre tem onde mudar, sempre tem onde aperfeiçoar. Isso é óbvio. O negócio é que... algumas empresas, algumas coisas, por exemplo, virou padrão bater na Riot durante todos esses anos. Esse foi o primeiro ano onde as coisas estão mais de boas. Mas virou um grande padrão, as pessoas odiarem a Riot, coisa e tal. E antes, por exemplo, me incomodava muito quando eu ia expor um ponto pra defender, e aí, tá passando pano. Só que eu entendi que, tipo assim, velho, 90% das pessoas que estão falando isso são as crianças, são os adolescentes que nunca trabalharam na vida, muito mais numa empresa da magnitude que é, e não fazem a menor ideia do que é um tracejo de estratégia, por que a gente faz isso. Nossa, o CBLOL tá morrendo, bate recorde todo ano de audiência. Mas não sei que lá, isso aqui é ruim, tipo, fechou 52 patrocínios. Porque, tipo, isso aqui acontece por causa disso. Então, assim, eu vou continuar explicando, e as pessoas podem continuar dizendo que tá passando pano, e no final das contas, eu tô ali fazendo o que eu sei que quem foi que falou isso? Eu não lembro quem foi que falou isso. Eu li um livro há pouco tempo atrás. Luísa Sonza mandou, pode falar, meu som continua em primeiro lugar. É isso aí. O CBLOL falando. Eu não lembro quem é que falou essa frase que eu vou falar, mas assim, tipo, faça no que você acredita. Porque no final das contas, sempre vão falar mal. Então, se você estiver fazendo o que você acredita, tá tudo certo. Uma coisa, é um fato que pra mim, pessoalmente, é super delicado a questão da crítica. Eu acho importantíssimo a crítica existir. Quanto mais séria e embasada, é muito melhor. Mas, por exemplo, eu não gosto de criticar trabalho de outros restaurantes. Porque... eu não critico o caster. Então, eu não trabalho... Assim, eu tenho essa ética. Por exemplo, a galera chega direto, quando eu comecei a fazer umas lives, ela chega, qual que é o pior hambúrguer que você já comeu? Eu não vou te falar, nunca. Sim. Eu nunca. Assim...